Olá, pessoal! Aqui é a professora Priscila. Então vamos lá para a aula de hoje. A gente vai falar sobre a teoria das cores, tá? Uso, aplicabilidade e tudo mais que envolve aí a teoria das cores. Vamos começar um pouquinho falando da história, né? Como é que surgiu aí esses estudos a respeito das cores? Então, o primeiro estudioso aí que se tem registro que falou sobre as cores é o Aristóteles. E o Aristóteles, esse filósofo grego, ele afirmou então que a cor estava no objeto, tá? Então a cor fazia parte do objeto. Então, assim como a massa do objeto e tudo mais, a cor também fazia parte do objeto. E aí, só lá no século XV é que foi retomado esses estudos a respeito das cores e o Leonardo da Vinci, nos seus estudos, ele diz então que Aristóteles estava errado, porque a cor ela não faz parte do objeto. A cor é a luz, né, que incide sobre o objeto e a gente tem essa sensação da cor. Então, quando Leonardo da Vinci fez essa afirmação, foi assim uma descoberta muito grande, porque até então passou-se quase 1000 e poucos anos se acreditando que a cor fazia parte dos objetos. Alguns anos depois é que Newton foi acabar fazendo esses estudos aí mais profundos a respeito da cor, né? E aí hoje a gente tem certeza em afirmar que a cor é luz, a cor é um reflexo da luz. Como é que Newton fez isso, né? Ele afirmou que quando uma luz incide sobre um objeto, ela vai absorver e refletir os diferentes comprimentos da onda da onda do espectro eletromagnético. Vamos entender o que é isso, o que é esse espectro e tudo mais, tá? Esse é o espectro de luz, é um prisma, né? E qual é o estudo que o Newton fez? Quando a luz branca, então ele pôs uma luz branca aqui, passando pelo prisma, ela vai refletir todas essas cores aqui do espectro eletromagnético. Então, a luz branca reflete essas cores aí desse espectro eletromagnético. Então, quando uma luz incide sobre um objeto, ela vai absorver e refletir os diferentes comprimentos da onda do espectro eletromagnético. A cor que o objeto apresenta coincide com os comprimentos de ondas que são refletidos e assim visíveis ao olho humano. Então, podemos afirmar aí que a cor é luz. Então, que cores são essas aí que são refletidas pelo espectro? A luz branca, então, ela reflete o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Essas cores aqui são mais conhecidas também, né? Que vocês podem dizer aí, que são as cores do arco-íris, tá? Então, a cor é luz, essa luz que é refletida, tá? Nos objetos. Então, o que é cor? A cor é como o olho humano, né, dos seres vivos animais, interpreta essa remissão da luz vinda de um objeto, que foi emitida por uma fonte luminosa por meio de ondas eletromagnéticas. Então, a luz, ela incide sobre o objeto e o nosso olho interpreta essa remissão de luz, tá? Isso é a cor. A cor é luz. E aí, vamos estudar então o círculo cromático. Antes da gente falar um pouquinho do círculo cromático, eu me lembrei de um outro experimento que dá para se fazer quando a gente pensa em cor. Você está vendo esse círculo aqui? Se você pintar um círculo com todas essas cores do espectro e você girar esse círculo numa velocidade bem alta, você não vai ter mais a percepção da cor, dessas cores que estão no círculo, e você vai perceber que o círculo ele fica branco. Então, quando você gira ele, né, numa alta velocidade, todas essas cores se misturam e o resultado é o branco, né? E aí então é que se diz que a mistura de todas as cores é o branco, tá? Nesse sentido aí de que a cor é luz. Bom, vamos falar então do círculo cromático, tá? O que é esse círculo cromático? O círculo cromático, ele é formado pelas cores do espectro, que são as cores básicas do espectro, e as suas variantes, tá? Então, o que seriam essas variantes? Essa, entre aspas, né, a gente tem as cores primárias, as secundárias e as terciárias. Vocês lembram disso, né? Porque foi uma das primeiras coisas que vocês estudaram na vida aí quando estavam no ensino fundamental, né?
as cores primárias, as secundárias e as terciárias. A gente tem como cores primárias aqui, ó, o amarelo, o azul e o vermelho, tá? Depois da mistura dessas cores, a gente tem as secundárias e a gente tem as terciárias. Então, esse círculo cromático, ele é composto das cores primárias e as suas variantes, tá? Observa aqui comigo esse triângulo que é formado aqui dentro do círculo, ó. Esse primeiro triângulo, ele indica as cores primárias, né, que é o azul, o vermelho e o amarelo. E esse outro triângulo invertido aqui, ele indica as cores secundárias, né, que é o verde, tá vendo, ó, o laranja e o violeta. Depois, o restante são as terciárias, tá vendo, ó, que é a mistura dos dois. Então, por exemplo, ó, o verde mais esse amarelo dá o amarelo esverdeado. Olha só, o amarelo aqui, ó, mais esse laranja dá a cor terciária, que é o amarelo alaranjado, e assim por diante, tá vendo? Ó, você soma uma com a outra e aí você tem a cor terciária. Então, esse círculo cromático, ele contém as cores primárias, as secundárias e as terciárias. E aí, vamos fazer um estudo aqui que é super interessante, para a gente entender como é que é feita essa divisão também das cores. Além dessa divisão que vocês conhecem, de cores primárias, secundárias e terciárias, a gente tem uma divisão que é super importante, principalmente para a área de comunicação visual, área de moda, design, que são as cores complementares. Então, nesse círculo, a gente consegue ver as cores complementares. E o que é que são essas cores complementares, tá? Elas estão aqui nesse círculo cromático e elas se posicionam uma de frente para a outra. Então, por exemplo, olha só, eu tenho aqui o amarelo, tá? Ó, esse amarelo aqui. E eu tenho aqui o roxo, tá? Eles estão um de frente para o outro. Então, a gente diz que é uma cor que complementa a outra. Então, são as cores complementares. Aqui, a gente tem o verde, tá vendo, ó? E na frente do verde, qual cor que está? O vermelho. Tá? Então, a gente diz que o vermelho e o verde são cores complementares. Aí, a gente tem o azul e o laranja. Vocês devem ter notado já o quanto esse uso das cores complementares, elas são usadas, né, na moda, no design. Então, várias marcas fazem essa combinação de cores, porque essas cores, elas apresentam um maior contraste entre elas, tá? Então, é por isso que elas são chamadas de complementares e elas são muito utilizadas. Então, olha só essa combinação aqui, né? Por exemplo, na moda, o amarelo e o roxo, o vermelho e o verde, tá vendo aqui, ó? E em cima aqui, ó, o azul e o laranja, tá? São essas cores complementares. E a gente vê também o uso muito no design de personagens. Então, aqui é um tom de azul esverdeado, tá vendo? Ó, mas é o que tá fazendo o complemento com laranja, né? Ó, aqui, ó, esse dinossauro, tá vendo? Ó? Aqui, no próprio rostinho desse personagem, a gente vê o azul do olho dele, tá vendo? Ó? Mais esse laranja aqui do cabelo. Então, o azul e o laranja são cores que são muito utilizadas nessas áreas aí no geral, tá? Então, olha só, quando a gente pensa nos personagens, a mesma coisa, ó, dá uma olhada aqui no Sonic e no amiguinho dele aqui, no parceirinho, tá vendo? Ó? Então, o Sonic predomina o azul e nele aqui o laranja, tá vendo? Ó? O Mario é a mesma coisa, o Mario tem o vermelho como cor predominante e o Luigi, que é o parceiro, tem o verde, então o vermelho e o verde, assim como nesse personagem aqui, ó. Eu tenho ele em verde predominando no personagem e aí eu faço um barco de que cor? Vermelho. Até quando a gente tem personagens assim, que a gente fala mais reais, né? A gente tem, por exemplo, aqui, ó, o laranja, meio indo para o ferrugem, tá vendo um tom de laranja na camiseta, né? No rosto, no reflexo aqui nessa arma na mochila, e depois o verde, que complementa aí quase que um verde exército. Então, essa combinação das cores é muito utilizada. Isso também no marketing, na parte de logotipos, no uniforme de escolas, né? Então, tem a própria. Algumas ETECs utilizam, né? ETEC de Sapopemba utiliza o azul escuro e o laranja, muitos uniformes também de outras escolas, então o pessoal usa bastante aí o azul e o laranja, tá? Tem também
nesse mesmo círculo cromático, a gente tem um estudo das cores análogas. O que são essas cores análogas? São as que estão uma do lado das outras aí dentro do círculo. Elas estão uma do ladinho da outra, tá? Então, quais são as cores análogas aqui do amarelo? O amarelo alaranjado, tá vendo? Até você chegar no laranja. Então, a gente pode dizer que são cores análogas, elas estão próximas do círculo, ó. Então, são parecidas, tá vendo? Aqui essa e essa, ó. O amarelo alaranjado, até você chegar no laranja. Aí, se você pegar mais 3 aqui, ó, você vai ver que tem o amarelo alaranjado, o laranja e o vermelho alaranjado. Então, são as cores próximas, tá? Dentro aí do círculo cromático. Então, o que são essas cores análogas, né? Diferente das complementares, que estão uma de frente para as outras, elas estão posicionadas umas próximas às outras, tá? Então, tem o uso das cores análogas, por exemplo, a gente vê muito na arte. Em vários artistas fazem esses estudos com as cores análogas, com as cores complementares. Então, tem esses 2 estudos aqui, ó, 2 artistas que fizeram aí as pinturas com as cores análogas ou com as cores complementares, tá? Pensando ainda nesse círculo cromático, a gente tem o que a gente chama de harmonia das cores. O que é a harmonia das cores? São as cores que juntas, elas ficam muito harmoniosas, como o próprio nome já diz. Então, eu tenho aqui, ó, a tríade das cores primárias, que é aquelas que a gente já conhece bem básicas, né, que é o amarelo, o azul e o vermelho. Depois a gente tem a tríade das secundárias. Então, lembra aquele primeiro slide que eu mostrei lá, os triângulos, ó? Exatamente a posição dos triângulos. Depois a gente tem as terciárias, tem as cores complementares que ficam uma de frente para a outra e as cores análogas. Isso tudo são cores que se harmonizam entre si. Então, é muito utilizada em todos os tipos de design, tá? Nas artes, arte digital, na criação de personagens, na criação de logotipos para marketing, para as empresas, todas as áreas do design, tá? E aí, teve um alemão, tá? Logo depois aí de Newton, que ele começou a fazer uns outros estudos da cor, que foi o Gotch, e ele criou o chamado triângulo de Gotch. Por quê? Ele foi o primeiro que começou, porque assim, Newton, ele foi muito mais para a área da física, para a área da ciência, mostrando as ondas eletromagnéticas e tudo mais. E o Gotch, ele já começou a pensar no efeito sensorial moral das cores. É o que a gente chama hoje em dia de psicologia das cores. Ele já começou a pensar nessa harmonia das cores, como as cores combinavam entre si. E ele criou o triângulo de Gotch. O que é isso? É esse triângulo que tem vários outros triângulozinhos dentro, e que se você pegar partes do triângulo, ele pôs uma nomenclatura. Por exemplo, se você pegar essas cores aqui, ele chamou de lúcido, aqui sério, melancólico, que são as cores frias, as cores quentes, que a gente vai ver um pouquinho lá pra frente, tá? Poderoso, sereno. Então, o Gotch, ele começou a fazer esse estudo sobre esse efeito sensorial moral das cores. Mas isso aí é assunto para uma outra aula, que a gente vai falar só desse assunto, tá? De psicologia das cores. E as cores, elas recebem então a influência da luz, da intensidade, dos reflexos e também na nossa própria retina. Existe esse exercício aqui que é super interessante, eu não sei se vocês já viram na internet, que é um exercício que ele é assim, para você ler o que está escrito, só que as palavras, elas estão com cores diferentes. Então, chega num momento do exercício que você começa a confundir tudo. Depois eu queria até que vocês fizessem esse exercício. Eu vou disponibilizar essa imagem, que ela é bem interessante. Para você começar a ler, por exemplo, amarelo, preto, roxo, laranja. De repente, o seu olho começa a ficar todo embaçado e você não sabe mais se você está lendo o que está escrito ou se você está falando a cor com que está escrito a palavra. É bem interessante esse exercício, tá? E o que mais que a gente vai falar sobre a cor, tá? A gente vai falar sobre matiz, brilho e saturação. O que é a matiz, gente? É a cor pura que a gente chama, tá? Então, matiz é o que a gente chama de cor pura. O brilho é a quantidade de branco, por exemplo, que a gente está colocando nessa cor, tá? A gente chama isso de brilho. Então, você vai adicionando branco. Então, por exemplo, eu tenho o vermelho aqui, ó.
como cor principal. E eu vou adicionando branco, e quanto mais branco eu vou colocando, mais clarinho vai ficando esse vermelho. E o que que a gente chama de saturação, tá? É a quantidade de preto que a gente vai colocando aqui nessa cor. Então, eu tenho a cor pura, o vermelho, eu vou adicionando preto, ou a gente vai entender um pouquinho mais lá pra frente, eu vou retirando a luz, tá? Então, conforme eu vou colocando luz, eu vou dando brilho pra cor. E conforme eu vou retirando a luz, eu vou deixando essa cor mais saturada, tá? Então, esses são termos que é super interessante vocês saberem. Ah, uma cor tá saturada. O que que é isso? Ela tá com pouco brilho, tá? Ah, uma cor tá com muito brilho. Ela tá com muito branco. Então, esses são termos aí muito utilizados na área das artes, na área do design, tá? Então, olha só, a matiz, ela refere-se ao nome da cor, tá? O amarelo, laranja, azul, verde, violeta, vermelho é a cor pura que a gente fala. E aí tem os aspectos da cor, né? Então tem a matiz, essa parte do clareamento e do escurecimento também é chamada de valor, tá? É o valor da cor. E a saturação a gente chama também de intensidade. Então, vários programas aí que a gente vai utilizar, que vocês vão ter contato, usam essa nomenclatura, tá? Valor, luminosidade, brilho, tá? Então, quanto maior o valor, né, mais claro eu tenho. Quanto menor o valor, mais escuro. Então, também chamado de valor, tom e brilho. É a escala do claro até o escuro, tá? Do mais claro até o mais escuro de uma cor, em relação a uma escala de cinza, que varia do branco até o preto. As cores mais claras, a gente fala que ela tem um alto valor tonal. Então, quanto mais branco, maior valor. Ela tem um alto valor tonal. Tonal vem de tom, tá? E reflete mais luz. Enquanto que uma cor de baixo valor, né, que é o brilho, ela é mais escura e absorve mais a luz. Já ouviram falar, né? Nessa questão, por exemplo, que o preto esquenta. Ah, não sai com preto no sol, não é? Porque o preto esquenta. Por quê? Porque ele absorve a luz. E ao absorver a luz, ele esquenta, né? Mais. Então, a gente vai passar a entender um pouquinho melhor isso, tá? Essa saturação ou intensidade, ela refere-se à vivacidade ou palidez, tá, de uma cor e está associado com a pureza da mesma. Define a quantidade de branco que ela é adicionada ou removida da cor. Então, essa saturação ou intensidade, ela define aí essa quantidade de branco, né, que é adicionada ou removida da cor. E monocromia, o que que é? Sabe que a palavra mono, né, ela vem significar um. Então, a monocromia é quando a gente pensa no esquema mais simples de cor, que se desenvolve usando uma só cor, tá? Com as suas diferentes intensidades de valor e tonalidades. Então, o valor, lembra que a gente acabou de ver, né? E as tonalidades é aquele do valor tonal. E o que é essa escala monocromática? É a gradação de valor e intensidade de uma mesma cor. Misturadas com preto, elas se tornam mais escuras, que é a escala de valor. E quando ficam mais claras, é a escala de intensidade, tá? As coisas, na realidade, nunca são de uma só matiz ou tonalidade de cor. Existe aí uma grande variedade de matizes e tons dentro de uma mesma cor, tá? Então, esse exemplo aqui mostra toda essa intensidade aí, indo do claro para o mais escuro, e a grande quantidade de variação dessa mesma cor, tá? Tem o degradê ou gradiente de cor, que é uma sequência de tons contínuos, podendo ser limitado ou ilimitado, ou seja, a área onde duas ou mais cores são sobrepostas. Então, a gente pode dizer que essa área aqui, né, é onde o azul e o amarelo estão se sobrepondo, tá? Aqui nessa escala monocromática, por exemplo, a gente pode pensar que vários pintores, vários artistas utilizam essa monocromia, tá? Então, quando a gente pensa aí nessa fase azul do Picasso, por exemplo, a gente pensa nessa monocromia, o quanto que ele usou só o azul. A gente vai falar sobre o azul mais pra frente, que a gente vai ver o quanto que o ser humano é fascinado pelo azul, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso lá na aula de teoria, na aula de psicologia das cores, tá? Tem esse retrato aqui do Van Gogh, também realizado em monocromia, e o interessante desse retrato é que o Van Gogh acabou por ele ser ruivo, né?
fazendo uso das cores complementares aí. Então, a barba, né, ficou no laranja, enquanto o restante aqui do quadro tá em azul, tá? Então, apesar dele ter sido realizado aí nessa monocromia, o Van Gogh acabou usando também as cores complementares, ó. É o que deixou esse quadro aí bem interessante também. E aí a gente pensa, mas vai fazer um personagem, alguma coisa, usando só uma cor? Tem muito, tá? Eu trouxe até esse exemplo aqui do Jake, que ele é um personagem super monocromático, ele tem uma só cor aí predominante. E quando a gente fala em policromia, muitas cores, tá? Então, esse artista, ele ficou muito famoso, né, que é o Romero Brito, ó. Ele foi muito famoso porque ele começou a utilizar muitas cores, tá? Principalmente as cores puras, as cores primárias, e ele fez todo um processo também de linhas geométricas, formas geométricas, e usando as cores mais puras, e ele ficou super famoso com isso, tá? Hoje o Romero Brito estampa aí de sapatos até almofadas e um monte de coisa com essa estampa do Romero Brito, tá? Alguns personagens também acabam utilizando muito mais cores, que nem a gente tem aqui o verde e o vermelho, que são as cores complementares, lembram? Mas aqui ele também tem o amarelo e o roxo, ó. Detalhes, tá vendo? Então, dá para se usar várias combinações. Na decoração, por exemplo, dá para a gente usar cores primárias, em todas as áreas do design, tá? Então, aqui, ó, um outro exemplo de cores primárias na decoração. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é assim, vocês sabem que, principalmente na decoração, as pessoas têm muito medo de errar, né? E aí as pessoas acabam usando as cores mais neutras. Me fala como é que é aí na casa de vocês, pensa aí direitinho, se você tem muitas cores, porque geralmente os móveis que são maiores, as pessoas tendem a fazer eles de umas cores mais neutras, né? Então é sofá muito cinza, bege, marrom, coisas assim. E as pessoas têm um pouco de medo de arriscar, né? E aí usa-se muita cores, as pessoas preferem essa cor neutra, então com esse medo, né? Medo de errar. Então a gente tem que fazer vários experimentos aí, acabar colocando um pouco mais de cor, né? A cor a gente vai estudar na psicologia das cores que ela traz alegria, uma série de sensações aí que são interessantes para o nosso dia a dia, né? No uso das cores, nas roupas, em tudo que a gente vai fazer. Tá? Aqui tem as cores primárias nos personagens, então é muito comum mesmo a gente ver essa combinação das cores primárias, né? O Homem-Aranha é um dos maiores símbolos aí de personagem das cores primárias, mas tem o Sonic também, né? Então, ó, como é que a gente usa aqui, ó? Como é que a gente analisa? O vermelho no sapato, esse amarelo, né? E o azul predominante aí no Sonic. Bom, essa foi a primeira parte da nossa aula, que a gente falou sobre a teoria das cores e do círculo cromático. Agora a gente vai para uma segunda etapa, que é falar sobre cor-luz e cor-pigmento, tá? Então a gente falou bastante sobre cor-luz agora, né? Então, que a luz, a cor é luz, né? E a gente tem essa divisão aí de cor-luz e cor-pigmento, tá? Vamos entender direitinho como é que funciona isso. Quando a gente pensa em cor-luz, a gente tem um símbolo que é chamado de RGB, uma sigla, tá? Chamada de RGB. E quando a gente fala de cor pigmento, a gente tem o CMYK. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar disso, principalmente quem tem mais contato com a parte de informática, impressoras, vai comprar tinta para impressora. Vocês nunca se perguntaram por que quando você vai comprar tinta para impressora, as cores básicas ali, as cores primárias é o vermelho, o verde e o azul? Já pararam para pensar nisso? Na verdade, o que a gente chama de ciano, né? Vamos lá então, olha só. Vamos retomar essa ideia do que é cor, tá? Que é como o olho humano, tá, dos seres vivos animais, interpreta a remissão de luz vinda de um objeto, que foi emitida por uma fonte luminosa por meio de ondas eletromagnéticas. Então, a cor é como o nosso olho humano interpreta essa remissão de luz, tá? Isso que é a cor. Aí lembra, né, que a gente estava falando agora há pouco do espectro, que a luz branca passa por esse prisma, e aí tem todo esse reflexo aí que é chamado da dispersão da luz, tá? As tonalidades de luz, elas modificam a tonalidade das cores.
As cores não estão no objeto, e sim na luz, tá? Quando a gente pensa na cor luz, quais são as primárias? Vermelho, verde e azul. A partir dessas três cores é que são formadas todas as outras cores, tá? Elas são puras e não se formam pela combinação das outras cores. A cor luz, né? As secundárias são o ciano, o magenta e o amarelo. Então, quando a gente está falando de cor luz, a gente tem uma outra escala de primárias, tá? As primárias, verde, vermelho e azul. E as secundárias, ciano, magenta e amarelo. Para vocês entenderem bem isso, funciona o seguinte: esses estudos aí da cor luz, eles ficaram muito mais fortes quando a gente começou a ter os aparelhos eletrônicos, porque os aparelhos eletrônicos, eles emitem luz, tá? Então, tudo que a gente usa de escala tonal, de cores nos aparelhos eletrônicos, a gente pode pensar em cor luz. E tudo que a gente vai imprimir, ou a gente vai pintar, ou vai ter uma tinta física, né? A gente chama de cor pigmento, tá? Então, a gente pode fazer essas duas separações para vocês entenderem melhor, tá? O ciano, então essas cores secundárias, elas são formadas pela adição das cores primárias. Então o ciano, qual que é o ciano? É o resultado do verde mais o azul. O magenta é o quê? O vermelho mais o azul. E o amarelo é o vermelho mais o verde, tá? Então tudo aquilo que vocês conheciam de cor primária, secundária, que a gente viu e que vocês estudam desde o ensino fundamental, é chamado de cor pigmento, tá? E aqui a gente está aprendendo agora um pouquinho de cor luz. Como eu disse, é essa cor mais utilizada nos aparelhos eletrônicos. A soma dessas três é o branco, tá? Isso é interessante. Vocês lembram desse meme aí do vestido azul? Eu sempre coloco ele porque eu acho que é uma forma bem fácil de vocês entenderem, tá? Foi um meme muito famoso aí há um ano atrás, um ano e meio atrás, para discussão a respeito da cor do vestido. Cada pessoa via de um jeito. Por quê? Por causa da intensidade da luz do celular, a intensidade da luz do computador que a pessoa estava usando. Então, algumas pessoas enxergavam ele branco, com renda dourada, outras pessoas dizem que ele é azul, com detalhe preto. Então, vai depender muito da intensidade da luz do aparelho eletrônico, tá? Por isso que, quando você está fazendo uma arte digital, você está enxergando uma coisa de um jeito, e aí quando você manda para uma outra pessoa, a pessoa está vendo outra coisa completamente diferente. E quem trabalha nessa área do design digital, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Então vamos entender direitinho esse sistema como que é o RGB. Por que tem esse nome, né? Red, Green e Blue, tá? Esse sistema manifesta as cores através de luz em dispositivos digitais, tá? Como as telas, TVs, monitores e projetores. E a gente tem aqui essas cores que são definidas pela intensidade da luz. Então a cor, cada coloração ela é representada por uma combinação de 3 números que variam do 0 a 255. O 0 indica a ausência de cor, tá? E o 255 indica a presença absoluta. Então, vamos entender aqui que todas as cores, elas têm uma nomenclatura, tá? Quando a gente trabalha no digital, vocês vão ver que a cor tem o Pantone, tem a cor, né? Tem o código da cor, tá? E como que esse código é formado? É formado por 3 números, tá vendo? A quantidade de vermelho é o primeiro, tá vendo? Ó. Depois a quantidade de verde. Opa, deixa eu pegar aqui certinho. A quantidade de verde e a quantidade de azul. E aí, por esses números é que a gente tem aí essa nomenclatura de cores, tá? A gente pode dizer que o RGB são cores que são aditivas. E existem as cores subtrativas, que a gente vai ver que é a cor pigmento. Então, em uma tela, você parte de uma escuridão e com a adição de luz, você começa a obter as cores. Essa ação descreve a função dos 3 números, que define a quantidade de luz transmitida a partir dos pixels para cada um dos pigmentos, que é o vermelho, verde e azul, tá? Isso explica porque o 0 é nenhuma luz emitida, tá? É o preto. Então, quando esse número 0 indica o preto e o 255 indica o branco.
E essa é a representação numérica das cores, tá? Então, por exemplo, eu vou ter aqui um... Deixa eu pegar essa cor aqui, ó. Um bege, ó. Que bege é esse, gente? Ele é um bege 245 de vermelho, 245 de verde e 220 de azul, tá? Então, é isso aqui, ó. Vermelho, verde e azul, tá? Então, a mistura dessas cores, né, o 245 de vermelho, 245 de verde e 220 de azul é que vai formar esse tom específico aqui de bege. Então, você vai fazer um personagem, por exemplo, e você vai usar o quê? Esse bege aqui, ó, que é o beige, tá? Você vai usar o quê? Esse tom aqui, você vai indicar essa cor. Então, você vai colocar como esse código, tá? Você vai dizer que é esse bege 245, 245, 220, tá? A gente usa esse jogo da velha para fazer essa representação, tá? Então, você vai representar como? Colocando o jogo da velha aqui na frente e dizendo que esse bege que você está usando, ele é 245, 245, 220, tá? Que seria o quê? É a quantidade de luz, tá? Emitida aí para formar essa cor. Então, eu não sei se vocês já usaram Paintbrush ou algum aplicativo na internet ou o próprio Photoshop, que você coloca essa quantidade, tá vendo, ó? Você pode vir selecionar aqui a cor, você coloca a quantidade do red, tá vendo, ó? 45 de red, 70 de green e 45 de blue. E você vai chegar nessa tonalidade aqui, nesse hashtag, tá vendo, ó? E na hora da impressão já vai sair automático aqui qual é o seu código CMYK, tá? Que a gente vai entender agora o que que é. Então, os aplicativos, eles já têm aqui, ó, né, os programas, você coloca a quantidade do RGB e automaticamente ele faz a conversão para o CMYK. O que que é esse CMYK, gente? É a cor pigmento. E o CMYK também é a abreviação aí de algumas das primárias, tá? Que é o ciano, o magenta e o amarelo. Quando a gente fala na cor pigmento, a gente tem as outras cores primárias. Então, as impressoras, tá? Você vai lá comprar cartucho da impressora e você vai ver que tem essa cor aqui no toner de tinta, não é? Ó, o ciano, o amarelo e o magenta, tá? Que juntas elas formam aqui as primárias que a gente viu, lá do RGB. E as secundárias são o vermelho, o verde e o azul, tá? Que são formadas pela subtração das primárias. Então, a gente fala que a cor RGB ela é aditiva e a cor pigmento é subtrativa, tá? Então, a subtração das três é o preto. Lembra que lá no RGB, a adição das três era o branco. E aí a gente tem esse esquema CMYK que é adotado principalmente pelas impressoras digitais offset convencionais e pela indústria da imprensa. Então, tudo aquilo que a gente vai imprimir, a gente costuma usar essa escala de cores, tá? Que é o CMYK, assim, ó. E se você não vai imprimir, se você vai deixar só na tela do computador, a gente usa o esquema RGB, tá? Que é um esquema aditivo e esse é um esquema subtrativo. Então, aí, como é que funciona a impressora do seu computador, né? As impressoras, a gente tem o ciano, o magenta, o amarelo, né? A soma de todas elas vai dar o preto. E quanto maior for a porcentagem de uma tinta específica, maior a quantidade impressa dela. Então, a porcentagem que você vai colocar nesse CMYK é aqui, ó. Vamos voltar nesse slide, que ele é super interessante para a gente ver isso, que é aquele slide aqui do Photoshop, ó. Quando você coloca red 45, green 70 e o blue 45, você vai ver que já sai uma porcentagem, ó. Então, para você fazer essa cor aqui, a porcentagem que você vai usar de ciano, 76% de ciano, 47, tá vendo, ó? Yellow, 83, 50% do preto. Então, vamos lá. O que é que a gente precisa ter na memória? Que o CMYK a gente usa para impressão, ó. Esse esquema CMYK é para impressão. E o RGB é quando a gente vai deixar só a imagem digitalmente mesmo, a gente não vai imprimir, a gente pode usar o esquema RGB, tá?
E aqui tem esse esqueminha mostrando ó, o quanto que como é que faz para a impressora fazer o preto, tá? Eu acabo colocando o quê? 100%, né? Porque essa daqui é cor aditiva. Então, ó, eu coloco 100% de cada uma. Aqui, ó. 100% de ciano, 100% de magenta, 100% de yellow. E o zero aqui do K, que é o preto, eu tenho um cinza 300%. Como é que eu vou ter um preto puro, praticamente, aí, ó, o preto que a gente fala de 400%? Eu coloco 100, 100, 100 e 100 do preto, tá? E aí, a gente vai tendo aí essas combinações aqui, tá? Então, o semi que a gente pode dizer que são as cores subtrativas e o RGB são as cores aditivas. O semic, ele parte de uma base branca como uma folha, tá? Então, eu vou sempre partir aí dessa impressão da folha. As tintas ciano, magenta, amarela e preta servem como filtros que subtraem os diferentes espectros da luz branca, que é refletida pelo papel. Nesse caso, quando a gente tem o RGB, quem faz esse papel é a luz que vem do computador. Por isso que ela é aditiva, porque ela está adicionando luz naquela cor que você está vendo. E quando você põe no papel, não, ela subtrai, porque já tem o branco da folha, tá? Como você foi ensinado em suas aulas de física, os espectros azuis, vermelhos, roxo, verde e amarelo é o que forma a luz branca. E quando algum deles está ausente, a luz muda de cor, tá? Então, se eu tirar alguma dessas ondas, a gente vai ver outras cores, tá? Então, cada um tem o seu princípio de representação de cores. O RGB, a gente tem esse princípio de representação, e o CMYK, a gente tem esse princípio de representação, tá? Lembrando que o RGB é aditivo, como eu já falei 1000 vezes aqui, e o CMYK subtrativo, tá? Isso ocorre porque os monitores, eles emitem a luz, e o papel absorve a luz, tá? Então, quando vem da tela, ele emite, e o papel absorve a luz, então fica fácil de vocês lembrarem esse subtrativo aí e o aditivo, tá? Então, uma cor, quando a gente está nesse esquema RGB, ela é uma cor mais viva, porque ela adiciona luz e a gente está vendo ela pela tela, né? Pela tela dos digitais, computador, celular e tal. Ela é uma cor mais viva, tá? E quando a gente imprime, muitas vezes ela acaba perdendo um pouco desse brilho, tá? Que é essa luz, porque o papel ele subtrai a luz. Então a gente vê aqui, ó, dois esquemas, o RGB muita luz, tá vendo, ó? E o CMYK um pouquinho mais já apagadinho, porque é a cor que a gente usa para impressão mesmo. E para a gente finalizar a nossa aula, eu quero falar um pouquinho sobre o daltonismo, que eu não sei se vocês já ouviram falar, tá? Que é uma perturbação da visão colorida. Então, algumas pessoas nascem com essa distorção, né? Que ela é determinada geneticamente, ela é caracterizada pela falta do reconhecimento de uma ou de várias cores. É o resultado de um defeito na retina, nessas células que são responsáveis pela percepção das cores, tá? Então existe aí esse problema, né? Um problema genético, a pessoa nasce assim, conhecido como daltonismo, tá? Por que tem esse nome? Porque ele foi descoberto pelo Dalton, um cientista e um químico físico britânico, em 1794. Ele formulou essa teoria atômica e apresentou pela primeira vez essa descrição dessa anomalia que acontece na visão, porque ele mesmo sofria dessa anomalia. Então ele começou a estudar sobre isso e ele então descobriu aí o daltonismo, tá? Bom, pessoal, vocês viram que tem aí uma gama imensa sobre esse assunto de teoria das cores. Hoje a gente fez essa aula meio que como vamos dizer assim, uma explicação e uma introdução sobre essa ideia da teoria das cores. A gente vai continuar nesse assunto nas próximas aulas, porque a gente vai falar da psicologia das cores, a gente vai voltar lá naquela ideia do triângulo de Gott e falar um pouco da psicologia das cores, como é que o ser humano interpreta essas cores, tá? A importância das cores na nossa vida. E depois a gente vai ver algumas aplicações, por exemplo, tem uns exemplos bem bacanas que eu gosto quando a gente fala sobre o uso das cores no cinema, na comunicação visual. Então é isso, amores. Vamos ficando por aqui, tá? E a gente se vê na próxima aula, viu? Obrigadão, pessoal. Vamos lá. Fechando aqui. Falou, gente. Até mais.